Olá, galera. Hoje estamos aqui com o programa O Som Nosso de Cada Dia. Este programa aqui, que está sendo vinculado na plataforma Alvorada Aldeia Web, vai tratar sobre assuntos do audiovisual, especialmente sobre as celebridades que trabalham no audiovisual e que são aqui da nossa cidade, da nossa aldeia. E o meu convidado de hoje para esse primeiro episódio, o grande Luiz Lippert. Luiz, primeiramente, já gostaria de te agradecer pelo estar conosco aqui, nos dando a honra de estar com a gente. Luiz é um cara que não parece pelos cabelos, né? Claro, ele pinta, né? Mas não parece. Luiz foi o cara que atravessou todas as gerações da época do áudio, desde as primeiras gravações do Arame, da Fita Mas Cassete. não gravei a Santa Ceia. Não gravou quase, hein? Eu sei quem gravou a Santa Ceia. Olha aí. E olha o rolo, os dates e a resistência. O Luiz é a resistência, está hoje aqui com a parte digital dos computadores. Luiz, vamos situar essa nova geração que não conhece, essa turma aí. Quando o áudio entrou na tua vida? Desde quando assim, tu começou assim, a trabalhar com áudio? Assim? Pô, faz tempo, Saul. Bastante tempo. Eu comecei mesmo a operar áudio em estúdio em 1983. 83. O extinto estúdio da Fundação Isaac de Comunicação, que todo mundo conhecia por Isaac, né? Que era 16 canais. Tá, mas era ali na Eduardo Chartier ainda, não? Não, era lá na Senhor dos Passos. Que depois virou a City, né? Que depois virou a City aqui no... Como é que era o nome do bairro ali? Ali na Cristóvão Colombo. Higienópolis, né? Higienópolis. Ali já era outra época, né? Sim. Mas lá foi o início de tudo. E na época só tinham 2 estúdios em Porto Alegre que gravavam discos, né? Era a Isaac e a Eger, do Egon, né? Que gravava muitos festivais, as Califórnias. Sim. Então foi ali o meu início. Ali que tu começou a ganhar dinheiro, só tinha 2 estúdios, né? Não, na realidade ali foi o meu começo de aprendizado, né? Porque, trabalhava bons profissionais lá. Tu conhece alguns deles, né? Um deles é nosso parceiro até hoje, e morador daqui de Alvorada, né? Sim, a galera tá... O cenário tá forte. A gente fez uma vez um cálculo, parece que tinha... Só em Alvorada tinha mais de 10 operadores de áudio. Técnicos de gravação, técnicos de PA. De PA, né? Sim, tinha uma galera aqui. O Edu, uma galera que circulou pelo cenário, né? É. Claro, que nem eu até brinquei no início, assim, o Luiz foi a resistência porque ainda... Deus de sempre, mora na Alvorada, ainda segue por aqui, mas passou uma época, o Baré, muita gente morou por aqui, circulou. Então estão até hoje, assim, no áudio, e eram daqui. Isso é essa galera que está agora nos assistindo, então muita gente não conhece a nossa história, dos valores que a gente tem aqui. Sim. E o teu primeiro disco, assim, que tu te lembra, assim, como é que era as gravações antigamente, para situar essa turma, assim, como é que era antigamente? Era todo mundo junto? Como é que era a função antigamente? Não, se gravava um disco? Se gravava separado, mas assim, todo mundo nas tapadeirinhas, né? Nessa época que eu comecei a auxiliar as gravações mesmo dentro do estúdio, os reis das gravações de estúdio eram os mirins. Os mirins? Eram os mirins. Aí tinha o quê? Uma tapadeira para o Oscarzinho com um violão, uma tapadeira para o J. Gundes com outro violão, o Albino dentro da casinha da bateria, né? do casulinho lá, né? Que era bem fechadinho. E o baixo na técnica, com o falecido Chico, né? Era assim que se mandava. Eles gravavam um disco de manhã, um de tarde e um à noite. Pra te ver, né? E o Oscar, pra quem não sabe, o Oscar é morador de Alvorada, é um também que vai ser na sequência, vamos trazer o Oscar também pra contar as histórias de gravação. O Oscarzinho se segue a vida dele aqui em Alvorada, então... O legal agora dessa plataforma do Alvorada Aldeia Web é pra gente poder trazer esses valores assim, que muita gente não sabe, que a história musical, a história gaúcha passa muito aqui pela nossa cidade, por muitos valores que tem aqui que ainda atuam, segue atuando. E o Oscar era um que também gravava, era 2 discos um dia. Cara, eles começavam 9 da manhã, terminavam o disco às 2, davam um intervalinho para comer, fazer um lanche, já tinha outro grupo esperando na entrada lá, na sala de espera, para começar a gravar. E assim, era de supetão. Passava a música com
com o artista? cantor, o artista, e já gravava a trilha valendo. Já ia... As bases já valendo. Aí por último entrava ritmo. Rapaz, as baterias eram depois. As baterias eram depois. Tu vê, né? Ou o argeu, que nem o cara falava, pá, depois eu quero gravar o argeu. O argeu era o argê. O argê. Pois é, antigamente era... Principalmente a música gaúcha usava muito disso, né? E o legal é que é o seguinte, né? Que a gente tava falando, as coisas foram se mudando, né? Porque agora, a parte rítmica tem que ser primeiro, né? E como... Porque era, tipo assim, seria como se fosse um semi ao vivo, né? Porque tu fazia base e já... Não, pior que não tinha clique, né? Sim, era tudo meio... Tá, né? Na época tinha quantos canais no estúdio? 16 canais de gravação. 16 canais. A fita de 2 polegadas, a largona aquela. Um gravador Studer, né? A mesa... Puxa, eu não vou lembrar da marca. Mas era uma mesa inglesa. Cara, era assim, um monitor de TV para te monitorar os bar graph, né? Tudo grandão, sim, assim. De uma cor, duas cores. Era um fundo escuro e os bar graph tudo vermelho. Aí quando chegava lá no pico mesmo, quando dava o pico do analógico, mudava de cor um pouco. É interessante. Mas no analógico a gente gravava valendo. Na pressão, né? Eu que sou da geração, assim, tipo assim, peguei o Pegou final... a DAT, né? Eu peguei o final do analógico, assim, né? Mas não cheguei a trabalhar e peguei os ADAT, já que já era como se fosse o primeiro digital, assim, né? Foi a primeira parte do digital, assim, que já era 8 canais cada fita. Então, essa magia, assim, de fazer tudo meio junto, assim, eu acabei não vivendo, assim, né? E daí, claro, depois segui, assim, para os computadores. Mas é que também naquela época o cenário era bom, né? Vocês prestavam serviço para umas coisas gravadoras. Era a época do vinil, né? Sim, que daí já... Além da gravação em rolo, a master, gravando em 16 pistas, depois tu mixava para uma de 1/4 de polegada, né? Que é o que subia para São Paulo para fazer as... Que era a que subia para São Paulo. Não, ainda tinha a montagem, né? Que o Anelli fazia as montagens no estúdio de edição ali, né? Montava as faixas, tudo na ordem certa, para depois ir para São Paulo fazer o corte. Interessante, né? E me diz uma coisa, tu que talvez essa etapa, o que te mais sente falta hoje em dia? Pô, hoje em dia o troço já tá nos computadores, é mais frio ali, tu grava, tu arruma. O que tu que tem propriedade para dizer que viveu os dois mundos do jeito que tá a gravação hoje, que pode, hoje em dia tu em casa com o computador tu grava, né? Tu não precisa ter todo aquele aparato. O que tu mais sente falta, assim, daquela época para a época de hoje, assim? O que tu acha que tu sente falta? Tá, fora o cenário que acabou, né? O cenário que antigamente tinha trabalho, assim, bastante, né? Mas o que tu sente falta da magia de gravar hoje e de hoje com o da época? Eu acho que a magia toda estava em acontecer as coisas na hora. De acontecer no estúdio, naquele momento. Ali estava a magia das gravações da época, né? Hoje eu gravo em casa sozinho. Foi tu até que pegou meu pé esse tempo, né? Sim. Pá, tu tem um estúdio que cabe na mochila. O estúdio bag. Estúdio bag. Hoje mesmo eu fiz uma gravação ao vivo de um coral, levando 2 mochilas pro local onde eu tinha que gravar. Uma mochila com cabeamento, outra mochila com um notebook e a placa de áudio. E era isso aí. Sim, antigamente tinha que ter mais opções, tinha que ter investimento maior, né? Sem dúvida. E claro, facilitou por um lado, né? Tipo assim, o avanço assim, da tecnologia veio para nos ajudar, né? Deu avanço. E os estúdios se proliferaram, né? Sim. Esse é o termo. Aí já começou a ter estúdio em Santa Maria, estúdio em Caxias, estúdios bons, né? Que aí os artistas não vinham mais para a capital gravar, ou na Isaek ou na EGR. Já ficavam pela sua região lá, né? Ou gravavam em Caxias, ou em Santa Maria, ou em uma região da fronteira, parece que tinha também um estúdio. Então foi se proliferando os estúdios até a troca de quando começou a entrar o ADAT, né, com o digital, que o pessoal foi também saindo das máquinas analógicas, investindo nas máquinas, nos ADATs, né? Sim.
E depois a entrada do computador aos poucos, né? Do nosso velho Pro Tools, né? Sim, daí começou a parte... Não só, o Pro Tools teve assim um boom, né? Mas também tinha o Nuendo e o Cubase. Cubase foi os... Você trabalhou bastante no Cubase, né? Trabalhei no Nuendo, assim, que é o primo dele, assim, por causa dos DVDs, né? Tá, e me diz uma coisa, e quando é que entrou o lance do Signos, lá no Coliseu? Que época foi aquilo lá? Que foi a passagem? A minha sociedade lá com o meu ex-sócio, que Deus o tenha, faleceu, né? Há 3 anos, foi em 90. 90 que... 90. Mas daí já tinham vendido já, não? Como é que foi? Já existia a City, né? Sim. Já existia a City, mas só que a City alugava os estúdios. Sim. Então a City alugava estúdio comigo, alugava estúdio com N outros estúdios em Porto Alegre, alugava com a Audio Laser também, né? Então foi assim, a City era a gravadora e selo, né, que contratava os artistas. Aí tinha a USA Discos também, né, no mesmo formato, não tinha estúdio. Tinha estúdio, né? Que, né, era caro, né, para ter estúdio, então não compensava, né? Sim. E outros selos menores, né? Na época, a Pialo também. A Pialo, Pialo né? gravava comigo Pialo alguns do Fernando, trabalhos, né? do Fernando. Então, cara, foi uma época muito legal de trabalhar assim, ó, direto. E eu buscava os meus parceiros para trabalhar também comigo, né? O Edu foi um, sim, o Edu, Aguinaldo foi outro, grande parceiro. A galera da Alvorada. Todos os dois moravam aqui, né? O Aguinaldo ainda mora, o Edu. O Aguinaldo ainda mora. E buscava os parceiros para trabalhar junto, né? Trabalhar junto, porque dava para virar 24 horas. Velho. Pois é, né? Era um... O mercado tinha muita... Tinha demanda, né? De gravações. Sim. E aí, eu fui até 2009 com o estúdio. Com o estúdio? Em 2009, eu recebi uma proposta da Ubra TV. Sim. Que estava... Mas em 2009, como é que estava o cenário? O cenário já estava mudando. Sim, já tinha entrado a questão da pirataria, dos já tinha por aí, né? O CD estava direto, mas assim, ó... Já estava diminuindo... A proliferação do computador já tinha... Tomado conta. Hoje, naquela época, todos os estúdios já tinham. Já tinham um software no computador, mesmo tendo o equipamento analógico, tu usava a mesa analógica para fazer um summing, né? Sim. Mandar para o computador. Mas finalizava em the box, né? Sim. Finalizava no computador. Cara, e era legal, era uma coisa nova, né? A gente curtia isso, né? De trabalhar dessa forma. Mas os trabalhos foram diminuindo. Por que será? Porque os músicos também começaram a ter os softwares, acesso aos softwares de gravação e edição. Sim. E aí começaram a gravar muitas coisas. Já as plaquinhas de 2 canais, já começou a vir as plaquinhas, né? Sim, daí nessa época o cenário já estava, os CDs já estavam sendo meio que extinto, porque não se vendia tanto da pirataria, né? Daí então, mas aí já os trabalhos já tinham baixado, assim, ó, praticamente 50%. Bah. 50%. A City já tinha comprado o estúdio da Isaac, na época já fazia a maior parte das coisas em casa, né? Forte já não... no estúdio próprio. E aí o que sobrava? Sobrava os independentes mesmo. Sim, daí. Neguinho que não tinha por onde, né? Sim. Por onde gravar, não sabia gravar em casa, então ia para os estúdios menores, de porte médio, pequeno, para gravar os seus trabalhos. Mas foi aí que eu senti que estava na hora de também dar uma descansada, né? Das gravações e conhecer o outro lado do áudio, né? Sim. Aí com o áudio e o visual, o áudio e o vídeo juntos. Tu sempre trabalhou com áudio, de Deus que tu iniciou? Sempre com áudio. Tu iniciou com quantos anos? 83, eu estava com 30 anos. 30 anos? 30 anos. Não, 30 anos nasceu o meu filho está com 31. Eu saí, eu entrei na sociedade do estúdio
quando ele nasceu. Tá, entrou com 30. Que aí eu parei de viajar, né? Que eu viajava com banda, né? Sim. Mas em 84, 83 e 84, eu trabalhei na Isaek. Aí em 84 eu saí, fui para o Rio, fiz um estágio na Transamérica do Rio. Sim. O estúdio no... Estúdio de rádio Transamérica? Não, estúdio de gravação. Ah, o de gravação. É. Tinha... O Transamérica se tornou Nas Nuvens, né? Ah. Trabalhava o Liminha lá, com as produções da UAR. Eu conhecia essa galera toda. Barão, Brasil, sim, todo mundo lá. E conheci os estúdios da Polygram também, através do Roberto Santana, que em 83, meados de 83, ele gravou Cleito Cledir em Porto Alegre. Uhum. E aí deixou a galera com um convite extenso para todos que quisesse fazer um estágio nos estúdios no Rio de Janeiro, ele ia abrir as portas lá, ia nos receber. E deu a causalidade de eu gravar um cara de Caxias, do pop rock, que eu também ajudei a produzir, né, nessa época. E vendi a ideia de a gente finalizar no Rio. E aí deu certo. Fechou todos, daí Fechou. Já aproveitou e já... Aí eu finalizei o trabalho dele no Rio e já fiquei mais um mês conhecendo os estúdios da Polygram e indo lá, conhecendo a galera do Roupa Nova. Sim. Foi muito legal. Sim. Tive convite para ficar. Sim. Lógico que eu não seria um técnico oficial, né? Sim, estaria no time, né? Mas é aquela coisa lá, o cenário lá girava mais, né? É que eles gostam muito dos gaúchos, né? Gaúcho, eles marcam... Pô, tu tem que estar aqui 9 horas da manhã. Tu estava lá, eu estava às 8h30. E o artista chegava às 11. Faz parte. Não, é outro mundo, né, Saúl? Lá é outro mundo. Mas foi legal, cara. Foi um aprendizado muito bom. Aí nesse meio tempo, a minha mãe adoeceu, aí eu vim embora, né? Sim, daí teve que descer. Mas eu estava bem propenso a ficar. Tá, mas deixa eu voltar um pouco antes. Tá, mas então tu entrou... Quem te levou pro estúdio? Como é que tu entrou pra essa área do áudio, assim? Tu falou que tá, entendeu? Na área do áudio... Mas como é que foi que... O que te levou pra área do áudio? O estúdio... Eu fui pro estúdio porque eu trabalhava com publicidade. Ah, tá. Esse link que eu não entender. E aí tinha duas produtoras fortes em Porto Alegre, né? Que era a Plug... E a Ginga. Sim, trabalhava com publicidade. Trabalhava com publicidade. E eu já tinha trabalhado com publicidade, mas não na área de técnica. Sim. Eu trabalhava na área comercial. Ah, tu era das vendas. Eu era das vendas. E aí, pô, eu já gostava de botão, né? Sim, quando eu nasci, eu já... Foi regulando o aparelho médico. Na mamadeirinha ali, eu já achava que era um knobzinho, eu já estava ali, né? Mexendo no botãozinho. Sim. E aí eu digo, cara, eu acho que é isso que eu vou fazer, cara. Eu vou largar a área comercial e vou entrar para a área técnica. Tá, mas teve o convite? Como é que quem te botou uma apelido? Vamos lá para... Não, foi daí... Porque naquela época era muito difícil a gente ter acesso. Assim, hoje em dia tu bota no Google lá... Não, hoje é fácil. Isso que é legal de passar para essa nova geração. Eu tive convite da área comercial da Isaek. Ah, para tu vender lá. Para mim vender lá. Sim, vender... Para eles. Sim. Vender o espaço do estúdio. Sim. Vender produção independente. Sim. Antigamente não se falava em produção independente. Era matéria paga. Paga, assim, pra vender o artista pagava. Sim, vender a gravadora, vamos lá. Isso. Tá, mas daí tu, como é que foi? Daí tu aí fiquei de 82 a 83 fazendo isso. Vendendo mas sempre na volta ali. Sempre na volta dos produtos que eu fechava. Tu vendia, tu ia pro estúdio acompanhar. Eu ia pra técnica. Mas quem te assessorou? Tu tinha quem era o Anelli? Quem era que não, na época que eu comecei a entrar no estúdio, já trabalhava como técnico oficial o Aguinaldo, o Bozó. Não sei se tu lembra do Bozó. Sim. O Bozó nem sei se está no Brasil. O Bozó tinha ido para Portugal. Tinha ido para Portugal. Então Espanha. O Bozó e o
O Bozó e o Aguinaldo eram Os técnicos da... os técnicos, assim, eram os mais novos. Aí tinha os técnicos mais antigos, que eram o Marquinhos e o Mitchell. O Mitchell era o coordenador Sim, só ouvi falar. da área técnica. Tá, daí tu começou de auxiliar de estúdio, eles que... De auxiliar de estúdio. Do Aguina e do... E ali eu fui pegando. Mas- Fui começando. Sim, daí tu trazia os produtos básicos. O produto eu vendi, a Aguina Aham. vai gravar, eu vou acompanhar. Ficava de Sim, auxiliar. sim. E ele já te passando as coisas ali. Me passando. Foi o Aguinaldo ou foi o... Quem te... Todos me passavam. É. Todos me Pô, não passavam sabia, as meu. coisas. É. O Aguina... Bom, nada... Não foi à toa que ele virou professor agora. O Aguina largou a área do áudio e é professor de história. Mas o Aguina ensinou muita gente, então. Sei que tinha sido só eu, Edu, mas agora tu também. Não, e olha que tava no- eu sou antigo no áudio, né? Pois é. Imagino, o Agnaldo ainda vinha da área de rádio, né? Sim, do pai dele, do Haroldo, pai né? dele, do Haroldo, né? É, não, é... Pô, Ele fazia essa dobradinha, estúdio de gravação e o rádio. Tá, daí tu começou a trabalhar ali com os guris ali e Os pegando guris a mãe. ali, e pegando as coisas. Sim, daí produto Pegando teu, as tu técnicas. começava a operar. Aham. Mas quem finalizava era já os mais Eram experientes. eles, né? Para finalizar mesmo, eram eles. Sim. Mas aí fui aos poucos. Depois veio o áudio, a parte de ao vivo, Sim. que eu comecei a viajar com algumas bandas. Ah, daí fui você pegando começou a os fazer pezinhos som de na banda rua, de né? baile, coisa e tal. Foi assim. O início foi árduo. Imagina. Foi árduo. Mas eu era gurizão, cara. Eu tinha 21 anos. Tá com todo o gás. Tava com todo o gás. Sim. E não foi a época que tu tocou pelos Guapos também? Tu teve uma passagem como baterista? não teve, não? Tive. Foi quando meu filho nasceu, em 90, que eu parei de tocar os bailes, né? Eu tava com os Guapos. Você tava tocando com os Guapos, com o Genésio, o Márcio. Isso. o Foi Márcio- quando eu voltei do Rio, aí eu fiquei sem trabalho, né? Porque Sim, daí a minha vaga já foi, era, né? já tinha ido, né? E aí começou a brilhar algumas coisas de baile, assim. Aí comecei a tocar bateria nos Galdéri. Ou fazia bateria, antes dos Guapos eu fazia PA. Ah, você Aí- fazia os aí teve, som. Ficou entregando teu eu som e viajei uma um tempo tocada. com os Serranos, né? Sim, daí tu ficou lá com o Serrano. sim. Viajei um tempo que os Serranos tinham um ônibusinho, velho, Ah, que eu vou te contar, cara. Quase ninguém conheceu aquele ônibusinho, né? Eram uns micro-ônibus que não tinha nada, cara. Não tinha... tinha dois beliches. Um era do Do Edson Toco e o e do outro Toco. era do Toco. Sim, O resto dos músicos era daqui, ó. E era luxo, os poltroninha, blogueiros, era uma Kombi? Nem reclinava muito, né? Se entrava mato adentro, assim, para tocar baile, né? E Serranos estourado com baile da Mariquinha. Baile da Mariquinha. E ali era assim, cara. Aí tá, daí tu comecei ficou intercalando aí, e daí depois fez a sociedade, né? Sim. Daí se veio. O convite de trabalhar com os Serranos nas viagens foi em função do estúdio. Sim, daí Que tu eles já... gravavam lá, né? Sim, vamos lá. Sim, Porque daí tu já tá no meio, É. assim, o que acontece geralmente, né? O cara tá, fulano. Não, e na época tu fazia de tudo, né? Sim, tu era tinha. peludo, tu montava, carregava, ligava e ainda tinha que operar. Esperava, depois terminava o baile, os nego ia pro ônibus dormir e fiz Aham. montar tudo. Fiz aí o final de semana. Eu fiz o final de Não, semana. eu passei por isso. Eu fiz com o Genésio também, mas não era os Guapos, era o balanço. Tava... Ah, Só um final de semana, era o o balanço. Márcio, né? Com o Márcio, filho do Genésio. Fiz só É. um final de semana e larguei. Mesma coisa, parecida assim, meu filho nascendo. Mas fiz só um final de semana e larguei. Porque eu já operava numa casa noturna, já tava com uns 3, 4 serviços assim, mas não. Os Serranos já estavam num nívelzinho assim que dava pra eles pagarem uma Sim. equipe técnica pra eles não meterem a mão, né? Sim, já tava no outro patamar. Já estavam num outro patamar. Tá, e daí assim, vamos entrar agora pra área. Pô, tu é um cara que tem bastante história e isso é bom pra galera que gosta do audiovisual. O Luiz, o cara que tá flutuando. Agora o Luiz, em 2009, foi pra parte da TV. Foi a Ubra, né? Ubra TV. Vamos situar a partir de 2009, daí tu... A Ubra TV tinha os estúdios ali embaixo. Sim, ali do Coliseu, ali no embaixo. Coliseu, né? Eu só descia 28 andares de elevador, saía do prédio e já entrava no portão da Ubra, né? Sim, Pô, pra mim tava ótimo, né?
Sim, porque ainda tu tava com o estúdio, tava, tipo assim, tinha pouco trabalho, mas tu tava já conciliando. Eu entrei em março de 2009 na Ubra TV e tinha trabalho rolando no estúdio. Sim. E aí, como eu fazia o horário da noite, das 6 à meia-noite, na TV, esse horário eu deixava alguém me cobrindo no estúdio. No bom sentido. Eu me lembro que uma vez eu fui lá trabalhar contigo no estúdio, eu fui lá te cobrir. Tu foi lá? Fui. Mas eu não lembro disso. O Beto. Era o Beto. Ah, o Beto do... Sim, o Beto Maestro. Fui lá. O Beto dos teclados, tá. O Beto, você lembra? O Luiz Alberto. Não me lembro do ano, assim, mas eu me lembro que eu fui Betinho. gravar umas coisas lá com o Beto. Porque daí tu não tinha mais horário, tu não tava. Que fazia os arranjos pros gospel, Isso, os né? gospels. Isso aí eu fui trabalhar quer dizer, fui fazer uns frios lá, umas 2 vezes lá. Acho que foi nessa, não sei que ano foi nessa época. Eu não lembro, tu acredita que eu não lembro? Mas não fui eu que te convidei. Não, eu acho que não tinha horário, foi o Beto. Foi o Beto. Foi o Beto, não tinha horário. Que acho que era... Acho que já tava indo com um Pro Tools, já tinha um Pro Tools lá. Já tinha, o 6.4. Isso aí, já tinha um Pro Tools lá. Sim, daí eu fui... Uma mesa Mas eu fui Soundcraft. 1 ou 2 vezes, assim, eu fui só pra... Lembra da mesinha Soundcraft, 24x12? É. Eu gravei uma vez lá pro Beto, daí acho que depois finalizei aquele trabalho, mas também não tinha mais nada, porque acho que tu já não tinha mais horário pro Beto, e daí tu ficou de que período a que período na TV? Na TV eu fiquei 5 anos. 5 anos. Tá, Eu saí em 2014. E qual era, o que tu fazia lá na TV? Qual era a função? Minha função na TV era o áudio e a sonoplastia, né? Ah, tinha que fazer os desenhos de som. É. Mas os programas ao vivo e tudo? O meu horário era todos ao vivo. Todos. Tinha três programas de bancada. Sim. Tinha o jornal. Era o primeiro que eu pegava, era o jornal. E era um jornal bem... Sim, naquela época a Ubra era dos padres, né? Se não me engano, tava forte. Era né? da Ubra, da universidade, né? Era luterana. Não, E aí começava com o jornal, depois vinha, já colava, tinha dois estúdios, né? Já colava com um de bancada, daquele de bancada já tinha o segundo estúdio preparado, né? Com o cenário para o terceiro de bancada. E aí finalizava com o programa do Bibo Nunes. Meu Deus. Bibo Nunes e seus convidados. Não é. Corrida, né? O que achou? O que achou? Ele tinha um bordão. O que achou? O que achou? Tá, e as externas... Nosso deputado, né? Mas nas externas tu não precisava ir para as externas, ficava dentro, basicamente, no estúdio mesmo. Só no switch, Só no switch... Cuidando, bom, mas o switch assim, a mesa era digital, já tinha tudo. Daí já tava... Só chamava o programa, né? Já vinha a cena. Já vinha a cena toda prontinha. Só, lógico, tinha, dependendo do número de convidados, tinha... Que mesa que os caras tinham lá? Que era a Yamaha 96. Ah, já era as primeiras digitais. Eu primeiro peguei, quando comecei a 02, era 02, né? Sim. O-A2. Não, era O2, se eu não me engano, era muito grande para ser 0, era o O2. Daí estragou aquela e veio a 01. 01V. 01V. Bom, tinha mais essa, né? Porque... Tinha que ser mesa digital, cara. Senão, não rolava. Sim, por causa das cenas. Por causa das cenas. Mas, pois é, isso foi as primeiras mesas na época, assim, porque não era barato. Hoje também... A vantagem da tecnologia das coisas é que, tipo assim, algumas coisas se baratearam, né? Então, hoje em dia é mais tranquilo, assim. Sim, tranquilo. Só que na época era tudo muito caro as coisas. Então, e o acesso era difícil, a informação também não tinha. Como é que foi pra ti te adaptar assim? Porque, pô, tu vinha de um cenário analógico lá, que era tudo aqui na mão, muito fácil. Depois tu pega uma mesinha quadrada aqui, que tu tem que achar cenas, não sei o quê. Que hoje as mesas são mais simples, as mesas digitais, hoje elas são mais intuitivas, mas na época, essa mesa, uma vez que outra eu pego uma dessa aí, agora já tiraram do Teatro São Pedro, mas as mesas página, que tu vê, tipo assim, muita página pra virar, muita página. Como é que foi pra ti te adaptar? Porque... Cara, eu tive que fazer uma semana de estágio. Sim, pra poder ir. Para poder conhecer a mesa. Sim. Que no horário do dia, manhã e tarde, até às 6, o profissional que trabalhava lá também é um profissional que saiu da área do áudio, mas era um batera
que até tocou com o Vando, né, da Black Bull. Como é o... O Alfeu. Ah, o Alfeu? O Fefeu. Fefeu, não sabia? É. Aí o... Feira da Uber lá. o Fefeu fazia o horário do dia. E aí o convite não foi pelo Fefeu. O convite foi pelo João, que gravava os offs. Ah, lá no estúdio? João Blattner. Uhum. Conhece o João Blattner? Eu chamo ele de padrinho até hoje. Sim, que é aquela banda lá de... Que o João é um dos fundadores do Impacto. Ah, tá, não, tá. Que tocou batera, o Impacto teve 2 batera há muitos anos, né? Sim. Aí depois o João parou de tocar bateria e era o cara do som, né? Sim, aí cuidando. Era o cara que mixava os bailes, né? Sim. Pro Impacto. E aí o João tinha uma banda de Beatles que ensaiava no meu estúdio. Tá, não, então tá certo. Então é o João, é o cara que tem a banda de Beatles, né? Que Isso. Ensaiava com a banda dele de Beatles lá no meu estúdio. Lá no pra te ver como os trabalhos de gravação já tinham diminuído. Sim, que eu já estava alocando para ensaio. Para ensaio, pô, botando uma estrutura para ensaio, né? E uma estrutura violenta ali. Sim, imagina. Só em gravador de rolo ali eu tinha uma fortuna. Sim. E troço já tava no ensaio para poder, porque tinha nesse estágio eu estava com 2 G16 da Fostex, sincadas, mais o Pro Tools. Sim. E o meu sócio pegou num leilão, ele me fez uma surpresa que eu nem sabia. Pegou uma Tascam de 24, que gravava em meia polegada. Em meia polegada. Uhum. 1 polegada. Meia polegada gravava a Fostex. E 1 polegada gravava a Tascam. Aí eu... Sim. Aí deixei as Fostex de lado e fui pra... O som era outro, né? Sim. O som era... Claro, era caro. E tu tinha 24 pistas. Mas era... E daí com toda essa estrutura, daí o estúdio teve que começar a ir pro ensaio. E aí foi em função disso que eu aceitei o convite, né? Da TV, né? Sim. Aí fui pra lá. Foi legal porque, pô, me abriu outros horizontes também, né? Eu queria conhecer o áudio além, né? Sim, além do que eu já conhecia. O broadcast tu já tava... Tu era um cara que, tipo assim, tu tem que me adaptando, as coisas estão mudando, né? E eu estava no perfil do horário também. Eles estavam procurando esse cara para esse horário, porque... O horário era das 6 à meia-noite. Ah, das 6 da tarde? Das 6 da tarde à meia-noite. O programa do Bibo encerrava 10 para meia-noite. Sim. Só que no programa do Bibo, além de convidados... Tinha música ao vivo. Tinha banda ao vivo. Tá, e tinha estrutura lá? Tinha que ter, né, cara? O mínimo tinha que ter. Pô, e fiz bandas grandes lá, cara. Fiz The Travelers, fiz bandas com 8 músicos. Sim, The Travelers é uma banda, um monte de coisa, né? Então tinha que fazer. Fora os programas que eram gravados, o do Romero, que eram gravados pela manhã, né? Uhum. E aí muitas vezes o Fefeu me engatava, né? Vai lá, aí a coordenadora do dia me ligava. Luiz, vem que o Alfeu não pode vir, bababá. Aí tu ia. Aí eu ia e ficava o dia todo, velho. Aí tinha que fazer o horário dele e o meu. Sim, já pra... Era os precausos, né? Mas foi um período, foi 5 anos, foi um período de grande aprendizado e foi legal, cara. Conheci muita gente boa ali, abriu muitos leques ali, né? Sim. Muitas oportunidades de trabalho também. E depois, quando eu saí em 2014, já não era mais ali na Voluntários, o estúdio já tinha se mudado lá para o bairro Rio Branco, né? Uhum. Da Ubra? Estava num colégio luterano lá, né? Sim. Utilizaram alguma parte, umas salas, e montaram estúdios lá, tá? Então, depois que eu saí da Ubra, aí eu dei um tempo, né? Aí eu quis dar uma descansada, né? Ficou só nos shows e no barzinho aqui, né? Fiquei só nos shows e depois em 2015 eu fui para uma casa noturna, onde saí agora antes da pandemia. Sim, que daí ficou numa casa fixa, né? Fixo, numa casa.
E fazendo algumas viagens quando dava, né? Mas tu sempre, bom, a tua trajetória sempre teve alguma coisa assim, porque geralmente nessa área do sempre áudio... estava no áudio. Sempre... Não saía disso. Mas sempre num lugar meio fixo, tipo assim, né? É. Sempre, porque a galera, assim, o pessoal que tá nos vendo aí, a gente trabalha no audiovisual, então a gente sempre é meio freelancer, tu faz aqui, faz ali, tá na externa, tá fazendo show, tu tá gravando aqui e ali, mas tu teve essa peculiaridade de estar sempre, bom, trabalhou anos aqui no estúdio, depois trabalhou, então tu sempre teve meio que tipo você, assim, uma carteira assinada, sempre teve alguma coisa meio certa. Meio certo, é. Sim. Depois tu vai pegando uma certa idade, né? Sim, o compromisso da family em casa, ver o Bacuri crescendo, só pedindo, pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí tu tem que estar fazendo, né? Com alguma coisa mais segura, né? Sim. E daí mas esse bar era mais show, daí era show noturno, tranquilo. Assim, era casa de balada, né? Basicamente, sim. Era os 5 DJs durante a noite. Sim, daí. E aí tu administrava eles, né? Sim, porque daí não tinha. Administrava eles e a pressão sonora da casa, né? Porque era próximo de prédios que tinham moradores de apartamento. Então, tinha que estar... Tá fazendo, trabalhando com decibelinhos, blá. Em toda aquela função, né? Toda aquela função. E Luiz, me diz uma coisa, e o cenário hoje, que se encontra o áudio, assim, que agora a gente sabe que só o som já não já tem que ir a imagem junto, assim. Pra ti, assim, o que tu acha que daqui a pouco podia ter um pouco do lado antigo, assim, nesses dias atuais? Tu acha que de repente essa grande evolução do áudio, assim, o que a gente podia trazer daquela época antiga para os dias de hoje, tipo assim, o que a gente pode tentar resgatar, vamos dizer assim, da época antiga que a gente podia inserir no cenário hoje? Claro, muita coisa mudou, né? Em função das gravações digitais, coisa e tal. Mas o que tu acha que falta, sente falta daquela época, que o cenário era efervescente, né? Tinha bastante gravação. Hoje o cenário se difundiu, aumentou muitos home studio, muita gente trabalhando com coisa, muita live, muita coisa. Mas o que tu sente falta? Tipo, isso aqui era importante, assim, que trazer, ou o que tu usa de aprendizado? Vou formular melhor. O que tu usa de aprendizado daquela época para aplicar nos dias de hoje? Porque são mundos diferentes. Hoje Hoje o áudio e o vídeo tá numa coisa, antigamente era outra. A dinâmica então, o que tu usa, assim? Porque o legal de te perguntar isso é que nem eu te falei, eu sou de uma época dos Haddad, vamos dizer, de 98 de 2000 para cá. Então, então eu não tenho a tua bagagem. Então eu não tenho, tipo assim, uma base para querer usar que nem tu. Então, o que tu diz, isso aqui foi essa base que eu tive nos dias quando eu comecei, eu uso pro dia de hoje. O que tu acha que é importante? Porque naquela época a gente tinha que ouvir, né? A gente ouvia os instrumentos, ouvia o timbre, né? Sim, timbre. E hoje eu sinto que a rapaziada que está nova no áudio estão muito mais apegados aos plugins, cara. Sim. Do que microfonar. Interessante. Microfonar um instrumento no local onde ele vai te dar o timbre pronto. E aí tu vai para a técnica e ouve e digo, esse aqui é o som do violão. Esse aqui é o som do acordeon. Pois é, né? Antigamente tu tinha que ser muito mais caprichoso, tu tinha que vir com a coisa muito mais pronta. Tu tinha que estar com o som igual, cara. Sim, o que tu ouviu lá, ao vivo, o cara tocando, tu tinha que chegar na técnica e estar ouvindo igual. E hoje a velocidade das coisas faz com que vai. Assim mesmo. E hoje os guri a gurizada querem processar o som antes. É o que eu vejo, né? Sim, não, claro. O que eu vejo, assim, porque eu acompanho algumas lives para ver o que a gurizada tá falando. No cenário. Nesses fóruns, né, de áudio, coisa e tal. E eu vejo que eles estão mais preocupados assim com plugins. Eu quero plugin tal. Onde é que eu baixo? Né? Sim, a gente sabe que plugins são bons, né, cara? Sim, mas não é tudo. Né? Sim, nada tira uma boa captação, né? Se tu tá captando legal, se tu tá... tu não tem ruído no instrumento, não tá te levando chiado, não tá te levando
rumble, né? Rumble, né? Um ruído de gravezinho, até a rede elétrica, às vezes. Sim, está limpo. Está limpo. E tu captou aonde realmente tem que captar, com o microfone que tu tem disponível, certinho. Que geralmente, né, estúdio tem bons microfones. Esse é para voz, é para... Exatamente. Tem um dinâmico, tem um, né, captando acordeon e voz, um especial para voz, né, que os velhos Neumanns ou os AKGs da vida. Sim. Cara, fora isso, é o que eu sinto, assim, que a gurizada tá mais preocupada com plugins, né? Sim. Tu acha que, de repente, isso aí não é tanto pelo fato de que hoje, pra tu ter um estúdio, pra tu gravar um trabalho, tu tem um computador, uma placa e algum microfone. Antigamente hoje... tu tinha que ter mais coisa, e como tu tinha mais, vamos dizer assim, microfones e mais opções, tu se puxava mais, assim, quer dizer, tu não... Exatamente. Saía meio pronto. E hoje, como a gurizada não tem muito recurso, eles, vamos fazer plugin. Antes tu tinha, além disso, tu tinha que ter cuidado com o equipamento externo para ele não queimar com o mau uso, né? Sim. Tu tinha que ter cuidado com a fita magnética para ela não desgastar. Sim. Então, quando tu mandava para a fita é porque realmente estava tudo alinhado, né? Tá, então tá pronto para gravar. Vamos fazer o primeiro take. E botava para gravar e já era. Luiz, hoje não. Não, para aí. Ctrl Z, vamos de novo. Né? Tem que apreciar bastante, né? E a galera, essa galera dessa nova geração, acho que nem sabe como é que é esse lance da fita, do corte da Gillette lá, que antigamente era de baixo. Tinha que fazer isso aí, né? Tinha que acertar o ponto, assim. Botava uma emenda, como é que era essa função? Botava uma emenda no meio ali. Era uma fita líder, né, que eles chamavam, que separava uma faixa da outra, né? Mas o cara que era fera nessa parte, assim, era o Anelli, né? Na época da Isaac. Era uma outra função, tipo assim, o cara seria... Era um outro profissional fazendo isso. Sim, o cara ficava só, terminou a música, ele... Na giletinha, lembra que tinha umas canaletas já prontinhas para... Sim. Pois é, eu não peguei essa fase, né? Não pegou? Não peguei essa fase. Eu vou ver se encontro uma em casa. Só arrebentar. Arrebentava as fitas. Eu peguei a fase da Dati. Tá, daí o cara cortava assim e ajustava. Ajustava, daí cortava, botava a fitinha líder, final de uma, colando com o início da outra. Assim, dava tudo certo. Pra fazer na música. Tu vê, interessante. Não, hoje é que ele falou, hoje tá tudo no computador ali. Hoje é Sim, mas daqui a pouco uma facilidade, né? Tá e não tá, né? Pode colocar HD. Pode ser, né? Mas hoje é o seguinte, hoje tu não queima um Avalon, que custa uma fortuna, né? Sim. Deve estar uns 15 mil reais um Avalon. Por aí, um pré. Hoje tu tem o plugin, que é um... Tem instalado um cracker, comprado na internet. Hoje tu usa um plugin que, tu pendurou lá o Avalon, não tem esse problema de queimar ele. Ele vai emular o som da válvula e tu não vai queimar nem válvula. Hoje a tecnologia, eu vejo isso assim... Muito bom, cara. Sim, nessa área eu vejo assim que nós evoluímos assim, né? 1000 anos luzes, né? Sim, isso que é o legal, né? Mas me diz uma coisa, e as histórias? Tu que viveu muito no estúdio aí, que pegou essa época, tem alguma história engraçada dessa turma aí? Viveu os caras fazendo ao vivo, viveu muita coisa, né? Tem muita coisa. Tem coisas que não dá pra contar. Tem coisas que não dá pra ir pro ar. Não dá pra ir pro ar. Né? Não dá. Não, uma engraçada foi essa do Argel, né? Que até me veio do nada. Era uma bandinha de vacaria, rapaz. Vacaria. Os Queras de vacaria. Eu lembro até hoje. O cara falava tanto no Argel. Tá, agora é o Argel, né? Eu digo, deve ser o artista da banda, né? Mas não chegou ainda, né? A banda estava toda ali, né? Mas quem estava fazendo as bases eram os mirins, né? E aí lá pela gravamos as bases. Eu quero gravar o Argel. Tá, mas onde é que tá o Argel? Cadê o Argel? Não, tá aqui, ó. Aí o cara balançou o AG. Onde é o Argel? É o AG, é o ritmo. Sim, ele gravava o Argel, mas cadê o artista? Essa aí foi uma história assim que, a gente... Eu não sei quem é que estava comigo na técnica. Eu acho que não era o Aguinaldo. Eu acho que era o... Usar? Não, era o Marquinhos.
O Marquinhos também fazia Rádio Gaúcha, então tinha horários que ele... De manhã ele trabalhava no estúdio e à tarde ia para a Rádio Gaúcha. Era o Marquinhos, porque isso aí foi final da manhã, assim, já, né? Sim. E N outras coisas, assim, que... não dá para contar. De artista de nome, assim... Pois é, porque o estúdio é aquele dia, o estúdio é a hora da verdade, né? Artista de nome que... E naquela época mais ainda, né? Tipo assim, hoje em dia o cara canta lá, erra os tempos, tu arruma o tempo, desafinou, nada. Lá gravava Teixeirinha, gravava Teixeirinha e Mary, né? Gravava o falecido, que foi produtor de muitos artistas gaúchos, o Jader Muricy Teixeira, o nosso querido, que já se foi também, o Leonardo. Pois é, Peto, pegou essa turma toda, né? E o Leonardo, quando se parava, às vezes, as gravações para contar piada, porque ele... Era figura, né? O cara tinha um repertório de piadas, assim, que depois ninguém conseguia trabalhar, né, cara? Todo mundo chorando de rir. O cara era fera nas piadas, né? Tá, agora vamos trabalhar. Vamos lá. Aquele jeito dele. Eu conheci ele no... Eu não cheguei a gravar nada dele, assim, mas conheci ele no Oscar, se não me engano. A gente só tive uma passagem assim, mas não cheguei Outro grande produtor da época também, de artistas gaúchos, Bruno Neyer. O Bruno Neyer. Que era tudo que fazia. Porque o Bruno já era mais... Sim, outro nível, mais... mais sisudo, mais assim... É um gentleman, né? Tu chegou a gravar o Teixeirinha e a Mary? Como? Naquela época, o Teixeirinha não tinha aquela história que ele era todo arisco, né? Ele não tinha o técnico dele lá, tipo, ele era maniático, não é o fulano, ciclano. Porque quer dizer, eu sei das histórias, né? Mas não chegou a estar no estúdio quando ele estava gravando. Quando o Teixeirinha ia pro estúdio com a Mary, ele já determinava quem entrava e não entrava. Quem entrava e quem não entrava. Eita. E aí, numa dessas vezes, era um entra e sai do Geraldo, que era o responsável técnico. Sim. Pelo equipamento, que fazia o alinhamento. Sim, o Geraldo Schuller. O Geraldo Schuller. Sim, que depois foi lá pra City. Isso, tu conheceu, né? Conheci. O alemãozão, altão, tocava sax. E numa dessas gravações, o Teixeirinha não gostou, cara. Que o Geraldo entrava e saía. Tava na técnica ali, né? Ele entrava na técnica. Não, só na técnica. Sim, ele não queria, hoje é eu, aqui sou eu e a Mary, e mais um fulano. Ele ia pra trás dos racks, o Teixeirinha não tava nem vendo ele, né? Sim. Ele tava... Sim, arrumando, soldando, sim, alinhando máquina, enfim, e a gravação rolando, né? Dentro da sala, ele e a Mary. Teixeirinha, eles faziam ao vivo, Teixeirinha e a Mary. Eles estavam gravando as guias daí. Já estavam as bases gravadas. Tá assim. E era a mesma turma. A mesma turma, e às vezes vinha o arranjador. Uhum. O arranjador vinha de São Paulo. Lá, né? no prédio qual? Lá da Senhor do Espaço. Senhor do Espaço. Uhum. Aí tinha o arranjador que estava dirigindo a gravação, né? Mas na época de voz só ia o Teixeirinha Mary, né? Sim. E o que é que produzia? E aí aí quem produzia, se era pelo selo regional, era o produtor daqui. Que era o... Que uma dessas vezes eu acho que foi o Leonir. O Leonir? O Micharia. E aí o Teixeirinha se invocou. O Geraldo circular. Foi perguntar, mas quem é esse grandão aqui? Entra e ele é muito ciumento, sai. Né? E olha lá pra dentro, direto lá. Eu acho que... Tô cagado. Eu acho que ele tá meio que... Olhando a Mary. Se engraçando com a Mary. O baixinho era... E aí, cara, ele ficou meio pé da vida, né? Sim, daí o Geraldo teve que largar. E aí o Geraldo teve que parar de entrar. Só deu. Fora o que a gente não viu quando ele chamou a Mary pro lado do piano, assim, que a gente na técnica, o piano ficava num canto que tu não tinha acesso à visão, né? Sim.
Aí ele chamou a Mary lá para aquele cantinho e Eu ia descascar dela. deve ter dado alguma ralhada nela. O homem era brabo, né? Não, o homem era brabo. Né? Pois é, eu já sabia de umas histórias assim, não sei quem é que falou. O Agnaldo me contou a história que tava. Não sei quem era o técnico. Gravou vários discos do Teixeirinha É, com a mas, Mary, né? pois é, mas a mesma coisa. O Agnaldo disse, cara, eu acompanhava que era o fulano. Disse, hoje ele queria, eu quero o. É, e ele escolhia. É o Nélio, não sei se eu É. quero o fulano. Só que numa dessas, o Agnaldo contou uma história meio assim, por isso que eu te perguntei. Tá, E tinha o Natalício também. Acho que era o Natalício. O Natalício. Que era o velho que era o mais gravado que o Teixeira Neguinho. queria, né? É. Daí eu sei que numa dessas, seguinte, ó, daí o Aguina tava lá numa outra sala, não sei, num outro lugar, mas mesma coisa, não pode entrar. Daí os caras disseram, meu, é o seguinte, o Natalício, vem aqui que eu preciso sair, não sei o que, vai trocar nada. E assume aqui pra mim, os caras, Matheus, o livro, o Teixeirinha tá aí, não, hoje tinha que ser tu e o fulano, tinha dado confusão por causa desse entra e sai. Então o Aguina me contou, né? O Natalício tinha uma menina excepcional, que às vezes ele tinha que sair do estúdio então às pressas para dar um socorro. Um suporte, né? Um suporte, né? E deve ter sido uma dessas Sim, vezes. Sim, assim. o Aguina me contou que ele disse, cara, daí tava lá gravando o Teixeirinha, tá, eles estão dentro da sala, daí seguinte, daqui a pouco os caras chegam lá, meu, por amor de Deus, Aguina, velho, cara, vem cá que deu um problema, você vai ter que socorrer o Natalício, ele vai ter que sair correndo, não, ele tem que sair, e eu disse, cara, mas como, ali, velho, todo mundo, não, tu fica aqui, eu tô aqui, tu nem aparece. Deitadinho. Não, disse que é o seguinte, né? Gravando e o velho lá dentro da sala, ele disse que ele ficou meio que escoradinho assim, ó. E com a mão, só com a mão assim, operando assim. Ele não conta, sério. Contou essa história. Eu falei, tá, mas não, porque o velho era já todo cestroso, né? Daí o Teixeirinha nem veio que trocou de técnico, né? Daí, porque tipo, parece que tinha recém começado a gravação, daí deu tempo do Natalício não sei aonde. Tem N histórias. Tem N histórias. E as sacanagens de quando se gravava a bandinha, cara. De os caras encher os instrumentos de sopro de bandinha? Das bandinhas, os caras botavam o papelão, aí o cara ia lá e não saía nada, velho. Mas era só pra pegar no pé dos caras e dar gargalhada. Botava, passa aí pro Tom. Aí, Quer frente. Tipo, geralmente os alemães. Porcodier é italiano, né? Não, mas tinha N. N coisas. Era Era muito divertido, cara. Sim, é que a gente tava falando, né? Coisa que o cara sente falta, né? Do saudosismo, porque hoje em dia o troço tá meio frio. Hoje em dia Bom, nos dias atuais, os caras quase nem gravam, nem vem mais. Manda a música pro cara, o cara manda a gaita. Hoje em dia a música vem pela internet. Eu acho que isso aqui é uma coisa que faz esse contato. Era uma demanda tão grande de música no estado, cara, que a gente tinha, além da música pop porto-alegrense, nós tínhamos a música de bandinha tradicional, né? Sim. A música gaúcha, a música nativista. E o samba, seu era forte, galera? Também tinha os sambistas, né? Tinha um reduto de sambistas que gravavam, todos os anos gravavam. Eu gravei Turupiva. Tu acha que é novo ainda? Tu acha que é novo, viu? Turupiva e família. Pô, Turupiva tem até o teatro e tu gravou Turupiva. Santa Ceia não chegou a fazer? Não. Santa Ceia não. Eu também não estaria mais aqui te dizendo, né? Não sendo entrevistado aqui. Já. Não. Mas foi um período legal, cara. Era o período do contato, né, cara, que tinha. Não, mas pra te ver como era efervescente a música no estado, né, cara? Tinha vários estilos de música e tinha pra todo mundo, né? Tinha mercado pra todo mundo. Na época que daí tinha 3 estúdios no máximo em Porto Alegre, né? Nessa época, assim, que era vocês, a IGR, que depois virou Tech Audio, né? Depois com os anos... E daí daí chegou até um terceiro. O terceiro era o estúdio do Catrito, casado, não? Depois o casado já tinha. Aí já era na época do Zadat, né? Sim. Não, mas antes do Zadat era vocês e o. Nos rolo era pra disco, era Isaek e a Eger. Só esses dois. Só esses dois. Depois no interior, aí começou a abrir estúdios. O Master em Santa Maria, né? Em Caxias abriu um também, que eu não lembro o nome. Lá em Caxias. Tinha. Sim, porque era um gravador de rolo. Era claro. Analógico. Caro pra ter, né? Era caro pra ter um estúdio. Mas assim, e tinha um estúdiozinho
na Voluntários da Pátria, onde ficava o prédio onde ficava a Rádio Itaí. Não era o da Ginga. Não era o da Ginga, era um estúdio que o Serrão Vieira, era um cara da antiga que gravava comerciais, ele tinha um vozeirão, né? Gravava comerciais e depois, com o tempo, ele foi gravando jingle também. Ó. E aí trabalhava o Maestro Garoto com ele. Um cara que já morreu faz anos, mas um cara que era um maestro Sim. que escrevia. Ah, não, cara, enfim. O cara dava as partes para os caras. Sim, era outro mundo, né? Era um outro mundo. Chegava... Era um Geraldo Flack. Sim. O cara Lembra? já era outro nível, né? Não era assim, ó, vamos lá, que tom é? Não, Tá. Tava tudo escritinho já nas partes, ó, vamos gravar sopro. Trombone, sax, alto, tudo lendo. E como tinha poucos Aí esse cara, só um detalhe, esse cara, ele gravava na fitinha de 1/4 polegada e depois queimava o acetato. Aí, na época do acetato, que ia para as rádios. Bah, o acetato, né, pra mim, acetato é nosso que... Só as coisas acetona. O que é o acetato? Era tipo um DAT? Não. O que era o acetato? Tu não pegou o compacto? Tá, o Compactozinho? Tá, o vinilzinho aquele. É, o vinilzinho? Não, eu Era não peguei nada, eu tenho... Ele tinha uma máquina não que... tem 20, não tem 30 ainda. Eu peguei na muito Não, mas pouco, né? tu pegou como... Você só conhecia, né? Conheceu, né? Chegou a conhecer. Tudo. Você só vê pelo Google, eu sou agora da geração do Google. Quando as rádios... houve um tempo que... Esse cara era desse tempo. Não tinha as cartucheiras, né? Tocava o vinilzinho. Os comerciais. As vinhetinhas, os jingles. Você gravava lá e... Esse sim, esse é da época dos antigos, eu não, né? Eu sou um pouquinho mais novo. Sim, e isso aí já bem antes, né? Tá, e me diz uma coisa, Luiz, e como tinha pouco estúdio, descia ao pessoal, tipo assim, de São Paulo, Rio, ali, pra gravar coisas aqui em Porto Alegre, ou ali do Uruguai, não sei, tinha algum cenário de fora do Rio Grande do Sul, como se tinha poucos estúdios? Tinha. Bah. Só para te dar um exemplo, veio gravar com o grupo dele um acordeonista que, para quem é gaiteiro, deve conhecer as teclas, que não é tecla, é tudo botãozinho, né? Eu não recordo o nome, não é acordeon que eles dão. Bandoneon? Tem o bandoneon, mas ele tá no registro dos acordeons. Uhum. Raulito Barbosa. Raulito Barbosa veio gravar na Isaac um disco dele. Filho, cara. Instrumental, né? Sim. Aí ele trouxe a turma dele. Trouxe a turma dele, de cordas, né? E aí eu fiz uma das, digamos assim, cometi uma gafe técnica, vamos dizer assim. Pô, eu não conhecia o trabalho do cara. Sim. E aquele dia, eu não sei quem é que tinha que operar de manhã, e não foi. E eu estava lá, tive que iniciar. Sim. Eu já estava operando, né? Mas, pô, era um compromisso gravar Raulito Barbosa. Né? Pá. E aí, tá, microfonando, parte de microfonação, pá. E o Raulito lá na casinha da bateria, né? Na casinha lá. Na casinha da bateria. Que depois até não ficou valendo, porque ele queria gravar com a acústica da sala, né? Sala. Aí, como era instrumental, os caras estão tocando com o sentimento do momento. Sim, com a dinâmica lá. Com a dinâmica deles, coisa e tal. E numa dessas da dinâmica baixar tudo ali. Pá, eu achei que estava errado. Parei a máquina. Já queimou o cara. Parei o gravador. Mas é o bico. Errou.
Aí o homem me olhou assim, para a técnica, todo mundo, né? Tinha as tapadeiras com... Ficou gravando? Não, as tapadeiras com janelinha para todo mundo ver Sim. o outro lado, né? Parou e já. Se olhando, né? Deu. Tocando, mas se olhando, né? Tava vendo o que Se o olhar. baixolão, Maria Gorda, o cara tocando baixolão. Então, todo mundo... Que houve? Em Que espanhol. passa? Que passa, Ju? Que passa, tia? Eu não compreendo. Não, eu parei porque a dinâmica baixou muito para mim. No, querido. Esta dinâmica é a da música. Nada? Porque não vou dizer, mas... Ah, nada? Mas vamos de novo. Não é, O cara fino. fino. Mas essa foi uma gafe, assim, técnica que Uma eu gafe cometi. musical. Que eu cometi Tá que... musical, né? Tu não eu não conhecia, né, o Sim, trabalho não deles. nada, né? Mas depois disso, velho, Não parou nada. não parou nada. Vai sair da sala, desligar os instrumentos, não, vou deixar É. gravando. Se ele desse um pum ali, eu não parava. Cara, Luiz, eu vou dizer pra ti, ó, cara, nosso papo tá muito bom, a gente tem história aqui, acho que por mais uns 5, 6 programas aqui, mas... Daria, vai. Daria muito... Mas eu vou... Com o Aguinaldo daria mais. Não, o Renato é uns 200, mas o Renato tá na lista dos nossos entrevistados aqui da cidade, né? Ainda mais pra gente valorizar nessa plataforma. O Oscar O também. Oscar, não, tem uma galera que vai galera, começar a vir, cara. assim. O Oscar, o Agnaldo, o Edu também, que agora não tá mais aqui, mas já passou Sim. pela cidade. Eu quero que tu deixe aí uma mensagem pra... Qual é o segredo, assim, ou pra galera que tá, tipo assim, que tá começando no áudio e quer ter uma longevidade que nem tu teve no áudio, começar no arame Eu e já seguir tô até quase o me Pro Tools. aposentando, né? Pois é, por isso queremos de ti uma mensagem para essa nova geração e o que a gente pode deixar para eles, assim, para quem quer ter uma longevidade nessa área, quer seguir, por mais que as coisas sejam diferentes, assim, que tu atravessou as etapas diferentes de áudio, mas qual é o segredo para tu se manter nessa área, assim, sem perder o tesão, sem perder a vontade de estar trabalhando? Qual é a mensagem que tu deixaria para os nossos telespectadores aí para finalizar? A mensagem que eu deixo é o seguinte: tu tem que amar o que tu faz. Tu tem que... Desculpe. Você tem que gostar muito, né, cara? É uma entrega, né? É uma entrega, Tu né, te cara? entrega sempre, cara. Pô, legal. A música tem muito disso, né, cara? A música tem muito disso. A música é que nem a gente fala. Assim, Primeiro que tu tem que sentir, tu tem que ter o sentimento da música, né? E aí esse sentimento da música te toma. E aí o que tu faz? O teu retorno para isso é botar o teu sentimento no som. Sim. É isso. É uma entrega, né? É uma entrega. A música faz muito bem pra alma e que nem a gente diz assim, ó, a gente não envelhece, assim, a música não envelhece e a gente não envelhece, não, quem ama o que faz, quem trabalha com coração e dedicação, tu não tá trabalhando, tu tá só se divertindo. Com essas palavras, com essa verdade, com essa sinceridade, fica aqui nosso abraço a todos aí que nos acompanharam até agora. Mais uma vez, Luiz, muito obrigado por tu estar aí trazendo um pouco da tua experiência para essa nova geração que não conhecia a tua história, cidadão de Alvorada, na plataforma... Um operário do áudio. O operário do áudio. Tu é mais que operário, tu já é uma entidade, identidade viva do áudio, cidadão alvoradense. E sempre aprendendo. E sempre aprendendo sempre com a mente aberta. Aprendendo com os mais novos, aprendendo com os mais velhos. Isso é importante. Assim, a humildade, né? Pois tu tem que ter nessa área, tu tem que estar sempre aprendendo. Isso é legal para essa nova geração que está aí, que vem de uma outra escola, que vem dessa escola que pegou tudo muito fácil pelo Google, que tu dá um comando, tu descobre uma coisa. Tá aí um homem que teve uma verdade, tem uma verdade no áudio, atravessou todas as etapas, pegou numa época que era difícil tu ter informação, tá aqui sempre se reciclando, aprendendo. E fica o nosso recado para todo mundo que ama e gosta do áudio, e agora não só áudio, audiovisual. Tá aí o exemplo de vida, de carreira solidificado. E mais uma vez, cidadão alvoradense, no nosso programa Alvorada Aldeia Web, o som norte de cada dia. Um abraço a todos e até o próximo episódio.